Além da imaginação, Beyond Imagination com meu amigo Victor Cameron. E aí, meu caro? Beleza, Gabriel? Bom demais. Você que tá meio mal aí, cara. Seu nariz está Recuperando aí. problemático. Recuperando uma gripe aí, né? Vamos lá, né, cara? Não posso nem ficar bom aí, cara. Convenção aí esse próximo final de semana. É Tem verdade. que, pelo menos, estar ali, tá inteirão, né? Para poder falar com as pessoas e não parecer um morto-vivo. Exato, meu amigo. E hoje, ó, você vai estar melhor até lá, eu tenho certeza. Com Hoje a gente certeza, vai com falar certeza. do seguinte, né, Vitão? Para além do homem do Jeffrey Epstein, que boa parte das pessoas já conhece, né, essa história da lista. A gente vai aprofundar um pouco esse papo, porque hoje a gente vai num conceito que vem da escola da KGB, da FSB, que teve um dos seus mais notáveis agentes, o senhor Vladimir Putin. E vamos falar hoje do que é um compromat, não é, seu Vitão? Como isso funciona? Então, o Putin, na ascensão dele ao poder, como grão-mestre do que é o compromat, ele pega material comprometedor dos seus inimigos, dos seus oponentes políticos, e usa isso como uma das ferramentas para manter como arma, é um arsenal. Então, quer dizer, se eu guardo uma fita sua fazendo alguma coisa errada, se eu ameaço depois você de vazar esses registros para a imprensa ou algo do tipo, eu consigo usar isso não só como uma tática, mas como uma filosofia de me manter no poder. E nas últimas 2 décadas, quando a gente pensa no domínio do Putin, nessa nova Rússia, uma Rússia pós o que eles chamaram, né, de perestroika, que aí a gente discute aqui há muito tempo que não existe farsa maior do que a tal da perestroika russa, que ele teve a ascensão ao poder graças a esse tipo de coisa. E a proposição de hoje, Vitão, é justamente dizer às pessoas que, independente do que tenha acontecido com Epstein, digamos que haja de fato uma lista, que é o que eu defendo, é o que eu de fato acredito. Essa é a coisa menos importante. O importante é a técnica que foi utilizada, instrumentalizada por esse cara chamado Jeffrey Epstein, ou pelo Diddy, ou tantos outros que podem surgir no futuro que a gente não sabe por hora, mas dizer de onde isso vem, né, Vitão? Exatamente. E assim, né? Eu tô fazendo uma pesquisa breve aqui para esse episódio. Eu cheguei a pesquisar assim o número de funcionários. Eu achei essa informação interessante, eu acho isso relevante, né? Então, assim, tem muitas pessoas que estão afirmando, e assim, são sempre as pessoas da direita bolchevique, como diz o Paulo Enéas, né? Então, roubando esse termo dele para poder descrever esse grupo de pessoas, eu percebo, assim, que sempre essa direita bolchevique é a que mais está apelando para essa explicação fácil até, né? Quando você para refletir, que assim, o Jeff Epstein era parte do Mossad, e exatamente assim, ele estava correndo a operação dele através do Mossad, né? O Mossad que estava por trás do cara, financiando, dando apoio e tal. Eu não sei, assim, eu quero trazer informações, assim, eu quero trazer questionamentos aqui que façam as pessoas, se todo mundo está ouvindo, pelo menos parar e pensar, né? Que assim, talvez essa afirmação seja um pouco absurda, sabe? É bem provável que seja, eu acho bem provável que seja absurda essa informação, que é como o próprio. Teve um primeiro-ministro de Israel que recentemente veio no Twitter lá escreveu uma mensagem oficial dizendo que isso é um absurdo, que fazer uma alegação dessa, que ele estava meio que dando uma resposta ao Tucker Carlson. Fazer uma alegação dessa é uma coisa assim completamente fantasiosa. Falar que um cara desse assim está trabalhando para o Mossad. É, enfim, né, foi assim, né, claro que tem a cama de gato pronta. Foi assim, já está pronto assim o negócio ali para o cara cair nesse assunto e faz todo sentido que o cara é do Mossad porque olha só o sogro dele, né? Mas enfim, E tem ah, essa história da raiva também dos judeus, né, Vitão, que a gente já trouxe aqui algumas é, vezes, que é esse espírito do bigodinho voltando à baila tá aí, né? Então, crescendo.
Pois Entendeu? é, Então tá você coloca crescendo. mais tempero. Ah, esse cara então, ele é dos narigudo, esse safado. Tem essa narrativa por trás dessa história também. Exato. E eu acho assim uma coisa muito dramática. Hoje em dia acho mesmo assim. No começo eu acreditava, no começo dava moral assim para essa linha de explicação que foi assim, ó, esse cara ele faz parte do Mossad e enfim é uma espécie de interesses ali das pessoas de Israel conseguirem manter assim né algumas pessoas perdão na coleira ali para fazer o que eles que precisa ser feito. É, bem difícil, né? Porque, vamos falar a real, o Mossad, eu fui pesquisar isso aí. Se você pesquisar no ChatGPT ou no Google, você vai ter essa mesma resposta. O Mossad tem 7 mil funcionários. Então, assim, olha só que coisa, o Mossad tem 7 mil funcionários. A CIA tem 22 mil funcionários. Então, isso está contando os agentes. Perdão, gente, tô péssimo. Isso está contando os agentes, mais os faxineiros, sabe? Gente que trabalha no escritório ali deles. A KGB, quando estava em atividade, tinha 1 milhão de oficiais. Então, assim, Israel, e aquela coisa assim, você apontar para Israel, olha, eu acho sensível tô aprendendo assim que foi assim, tá, não é tão simples, ó, porque olha só, uma informação que eu já trouxe aqui para as pessoas é a respeito de um discurso do general Xi Haotian, que é o ministro da Defesa da China, né? Foi o ex-ministro da Defesa da China. E esse cara ele cita lá em 2002 que os chineses estavam fazendo espionagem em Israel. E assim, ou eles estavam colaborando diretamente com os israelenses, ou eles estavam espionando mesmo e roubando os caras. Agora, quando o Estado de Israel é inaugurado, você tem também um grande assim, vários russos acabam indo para lá. Olha que coisa insana. O próprio Putin recentemente deu a declaração de que muitas pessoas do governo dele têm o passaporte israelense. Entendeu? Então, assim, então são olha que coisa insana, não é? Então, assim, ficar querendo apontado, tipo assim, não, são esses caras aqui, ponto final. Sei lá. Então, eu não sei, esse minha abertura meio confusa, né? Mas, enfim, vai ser essa problemática que eu quero trazer, né? Fica tranquilo, Vitão. É uma coisa muito importante que vocês compreendam o seguinte, né? Vou colocar aqui na tela um carinha para que a gente faça a cama dessa conversa, né? Então, aqui do lado, obviamente, à direita, vocês estão reconhecendo que é o homem, né? É o Vladimir Putin, né? E ali do lado dele, na esquerda, tem um cara chamado Mikhail Kasyanov. Esse cara é um cara que foi primeiro-ministro, né? Antes de se tornar uma das figuras mais importantes da política russa. E o que aconteceu? Esse cara, ele é uma oposição aberta ao Putin. Inclusive, tem um vídeo bem recente dele, vocês podem procurar aí no YouTube, do Mikhail Kasyanov, falando como que a oposição da Rússia pode derrotar o Putin agora, né? Super recente esse vídeo. E aí, o que é dito, né, a respeito desse cara? Em 2018, quando ele foi concorrer com o Putin pela presidência, de maneira mágica, assim, né? Vazou um vídeo que foi mostrado, né? Ele com uma mulher lá que seria uma ativista da oposição, que estaria do mesmo lado dele, eles dois na cama, fazendo, né? Ou terminando de fazer amor, os dois nus ali, né? E eles falando coisas assim ruins a respeito de opositores do governo Putin. Então, eles dois deitados na cama trocando uma ideia, né? Então, digamos aqui que seja no Brasil. Aí tá lá o fulaninho e o Beltraninho. Aí tem a oposição ao Lula e sei lá, tá falando mal do Tarcísio, tá falando mal do Zema, dessa turma. Gente desse patamar, tá? Eu tô fazendo essa análise para que vocês compreendam o escândalo que foi isso na época. E na época, o Putin
estava bem impopular. E graças a esse vídeo que apareceu na NTV, que é um dos principais canais de TV na Rússia, e é um canal controlado pela TV, seria mais ou menos o que é a TV Cultura aqui em São Paulo, você tem, convenientemente, essa filmagem vazada de um oponente significativo que poderia vencer o Trump nas eleições de 2018. Por que eu tô trazendo isso aqui? Por que isso é muito importante, né? Porque quando a gente vai falar do Jeffrey Epstein e das relações dele, relações muito interessantes, inclusive, que ele sempre teve. Aqui em 93, por exemplo, ele, aqui no centro da imagem, ao lado dele na esquerda, a Ghislaine Maxwell, que foi a companheira dele durante boa parte da vida. Eles nunca se casaram de fato, mas foram namorados durante muito tempo. E aqui à direita, vocês conhecem bem. Esse é o Bill Clinton. Foi presidente dos Estados Unidos por 2 vezes, né? Ali, década de 90, ali, virada do século, né? Que quem sucedeu ele foi o Bush filho, né? Então, esse cara tem um trânsito absurdo na Casa Branca, com 2 principais figuras. Essa é a primeira figura, e a segunda figura com quem ele tem um excelente trânsito e que foi visto por diversas vezes junto, inclusive fotografado, é o senhor Donald Trump. Então você tem aqui, ó, em cima à esquerda ele com a Ghislaine Maxwell, ali do lado ele com a esposa dele, o outro casal, e você tem várias fotos deles juntos. Inclusive essa foto aqui embaixo, né, Vitão? Que é uma foto muito interessante. Essa da Ghislaine aqui embaixo com esse casaco verde. Eu tenho ela expandida aqui. Deixa eu só colocar aqui para que vocês vejam o quão simbólica é essa imagem, né? Deixa eu colocar aqui. Essa imagem da Ghislaine Maxwell com esse casaco. Vitão, a gente já falou sobre essa simbologia aí do casaco da Ghislaine, né? Nossa, cara. Essa foto eu nunca tinha visto. Dessa aí, o que eu tava, assim, uma coisa que eu descobri, né? Não sei se já joga essa pedrada logo aqui agora, mas assim, o próprio Trump, ele tem um problema, né? Porque assim, tem uma garota que falou um testemunho no tribunal, ela deu um testemunho no tribunal de que o Trump e o Epstein, Pegaram ela, né? entendeu? Pois é, entendeu? Foram pra cima dela. Quando ela tinha 13 anos. 2016. Exato. Eles foram processados em 2016 por uma acusação de estupro, né? Isso rolou Exato. mesmo. O nome da menina é Katie Johnson, né? E aqui tem até o processo. Para vocês que de repente aí, pô, mas vocês estão falando mal do homem. O homem é a vanguarda da direita mundial. Nem É contesta ele isso aí. mesmo. E o homem não contesta isso aí, entendeu? Assim, é um negócio assim que tem que matar esse assunto. Né? Aqui, ó. Já tá virando isso mesmo, sim, né? Tem que matar esse assunto aí, né, cara? Esse é o caso, né? Então aqui, ó, nos Estados Unidos, Distrito da Corte e tal, do Sul de Nova York, Jen Doe, aqui com o pseudônimo de Fulano de Plaintiff, tal, né? isso, ok? Versus Donald J. Trump e Jeffrey Epstein, tá bom? Então, complaint for parará, tá? Palavra em inglês aqui, sexual misconduct, criminal, enfim, tudo isso aqui foi aí battery, assault, né, que é a agressão, enfim, tem aqui toda uma construção, né? Então a fulana, no pseudônimo, traz essas acusações contra o Donald Trump e o Jeffrey Epstein, ambos, tá? Excelente sacada, Vitão. Deixa eu só voltar aqui, que isso aqui é muito importante. Quando a gente mostrou aqui os documentos da CIA, e esse programa é praticamente uma continuação do programa de massas italianas e portões, né, Vitão? A gente Pois é. mostrou o significado desse símbolo, né, no casaco da Ghislaine Maxwell, que seria algo como Little Boy Lover, amante de garotinhos. É isso que significa o símbolo na linguagem do FBI. E essa foto é da década de 90, antes desse manual ser undisclosed, né, divulgado a público, beleza? E qual que é a coisa
mais fascinante, eu acredito, a respeito de toda essa história do Epstein, né? É que tem tudo aqui, Epstein. É o retrato mais claro dessa simbiose do poder, abuso, seja ele qual for, corrupção, crime, e a impunidade. Como que um cara que é bilionário e pedo, claro, né, acusado por isso durante muito tempo, que tinha acesso a presidentes, príncipes, né? Porque ele esteve com o Andrew, né? O Andrew esteve inclusive na ilha dele durante diversas vezes, tem registros de voo disso. Outros tantos magnatas, né? Aqui um deles, né? Um dos mais notáveis deles aqui, ó, é que eu ainda não coloquei a foto aqui, mas vocês vão ter surpresas com o tanto de gente que esse cara tinha acesso, com Bill Gates, tá? Bill Gates, o grande, né, cara da Microsoft. Então, ele tendo esse nível de acesso, essas pessoas opera por décadas uma rede internacional de, como eu posso dizer isso aqui? De Chantagem facilitação, e né, de crimes, né? pedos com menores de idade e tem uma conivência das instituições, das autoridades, das empresas de mídia. E quando essas engrenagens da justiça começam a girar, não, agora a gente vai achar, agora tem a lista, tem fulano tal, aí convenientemente ele, né, dá fim à própria vida. E depois disso, você vê um apagamento de toda essa história acontecendo. Por exemplo, é dito, né, que existe o caso da Flórida, ele teve vários casos, né, desse tipo no Novo México, na Flórida, em Nova York, inclusive na ilha dele lá de St. James, né, nas Ilhas Virgens, mas ele de 2006 a 2008 foi processado na Flórida, na mansão que ele tinha por lá. De 2016 a 2019 ele foi processado em Nova York, inclusive no caso que eu mostrei aqui. Mas diversas vítimas, e tem por volta de 1.000 vítimas do Jeffrey Epstein. 1.000 vítimas do Jeffrey Epstein, não é o número errado. 1.000 mulheres que dizem ter sido utilizadas pela rede dele ou diretamente, né, que ele mexeu com elas. Desde 1995, o FBI já recebia dicas, né, e dele, de queixas, dele se envolvendo em relações com menores, com adolescentes, né, abuso. E o FBI tinha conhecimento de toda essa rede, né? É como eu disse, em Nova York, em Palm Beach, lá na Flórida, no Novo México, em Paris também, fora do território americano, e nas Ilhas Virgens, que era a ilha do Epstein. E que continuou, mesmo depois do Epstein ser registrado ou fichado, né, basicamente como um agressor dessa natureza. Então, quer dizer, o FBI recebeu dicas de 95 até hoje, 2025. São 30 anos recebendo queixas a respeito de uma pessoa que era pedo, que mexeu com um monte de mulher por aí e não deu em nada, cara. Acabou essa história. Então, para vocês verem, né, Vitão? Por isso que surgem diversas teorias a respeito desse caso. Porque ele tem esse tempero, cara. A gente tem que reconhecer que as autoridades ficaram sabendo do que estava acontecendo, ele foi fichado por diversas vezes contra os seus abusos e seguiu a vida normalmente. Foi preso já no final da vida, mas quando ele disse que ia dar com a língua nos dentes, morreu. E como você falou ali atrás, esse tem toda essa aura misteriosa do poder, dos contatos que esse homem tem, das festas e tudo mais que ele fazia. O que eu acho assim, o que eu acho estranho é que ele próprio é de uma história super misteriosa. É um fulano que simplesmente surgiu aí e do nada ele é um bilionário. E foi mesmo, o Epstein, do nada, ele virou um bilionário. Então, assim, me parece, quando você passa lá a observar a vida dele, você passa a dar uma verificada, uma das coisas assim que é mais evidente é que ele é de uma personalidade magnética para os homens. Então, assim, me parece assim que todos os homens, os amigos dele, gostavam pra caramba do cara, pra valer mesmo.
ele era uma pessoa assim, encantadora, pelo que parece, com os homens. Então, assim, sabe, talvez ali um sociopata, um psicopata, sei lá, né? Mas o cara sabia apertar os botões das pessoas ali para cair na graça, né? E, e de contrapartida, você tem essas mulheres, essas meninas relatando que o cara é simplesmente um predador, o cara é um insano. Total, ele é o Freak Fred do Coragem o Cão Covarde, que é o primo da Muriel, né? Que rapa o cabelo dele. É um vilão, né, do desenho. Ele tem essa mesma vibe assim de psicopata, assim, ó, não fica sozinho com esse cara não, que vai dar problema. Você sempre esteja em público com ele, porque. Mas enfim, na Netflix tem aquele documentário sobre ele e conta assim bem por cima lá o caso da garota que faleceu recentemente, né? Sofreu um acidente de carro, uma coisa Da dessa, né? Virgínia. Não, não, ela Isso. supostamente, né, ela também, Ah, sim, ela aqui, ela estaria no supostamente centro aqui, ó. foi Príncipe embora. Andrew, ela no meio e aqui do lado a Ghislaine Maxwell, né? Pois é. E assim, ali mesmo naquele documentário, tem uma parte breve que fala que ele meio que pegou grande parte da fortuna inicial dele, foi conquistada mediante uma espécie de chantagem com o cara da Victoria's Secret. Então, assim, ele sabia de algo lá do cara da Victoria's Secret e simplesmente ele alavancou saber isso. Então, assim, utilizou isso para vantagem própria. Enfim, tem diversos outros casos que contam que o Epstein fez isso para poder subir na vida. Agora, o que eu penso assim, né? Eu acho que fica meio difícil você afirmar assim, né, que é um estado específico que querendo utilizar desse agente para poder assim tirar vantagem sobre essas pessoas. Eu não sei, sabe? Me parece muito louco porque assim esse cara tinha métodos muito insanos. Ele não era o Hugh Hefner, entendeu? Assim, o Hugh Hefner, ele também era um agente. Esse aí, e também ele produzia compromate nas festas e tudo mais. Com exceção que nas festas do cara, você tem lá uma menor de idade. A menor, era mais light. Era menor de idade, tinha 16 anos de idade. Entendeu? Era uma coisa bem mais light do que assim o Epstein. Que é que todo mundo sabe que assim, não é assim, não. A garota tem metade de 16. É isso que o cara é psico assim, porra. E, enfim, você mostrou uma hora ali, Gabriel, uma pessoa interessantíssima, que é o Bill Clinton. Uhum. E uma pergunta séria: onde que o Bill Clinton se educou? Não é não? Onde que esse Uhum. cara estuda? Né? Aonde? Que país que ele vai estudar? Ele com a esposa, né? Então, assim, é isso aí. Percebe que. Perdão, desculpa. Quanto mais você investiga assim, né, os contatos e as histórias dos contatos desse cara, mais você percebe assim que, ó, tem muitas relações com a União Soviética. Puta que pariu, como esse cara é perto deles. Entende? Assim, aqui também eu tô assim, eu tô sem pauta, né? No sentido assim, eu tenho minhas conclusões, mas eu não sei como chegar nelas. É nesse sentido que eu estou dizendo. E uma coisa para ser sincero, volto a dizer, essa questão da direita bolchevique ficar puxando que esse homem é um agente do Mossad cumpre também toda uma agenda por trás disso aí. Você decidir lá que é assim, ó, o Epstein é agente do Mossad, pá, não, então demorou. Então, olha, é muito simples agora de entender. É Israel que é o problema. Esse cara, assim, está demonstrando que os políticos americanos eles são todos submissos a Israel. E, assim, quando você para analisar, de maneira fria mesmo, os Estados Unidos tem algum tratado formal com Israel? Não tem. Nesse sentido assim de que a gente é seu brother até o fim, tamo junto. Não existe um tratado formal assim entre Israel e os Estados Unidos. Existem essas parcerias, certo? Mas assim, não tem uma coisa assim super formalizada que assim, a gente é um aliado mesmo assim, né? Não existe esse negócio. E quando você observa os políticos que ficam babando o ovo de Israel aos Estados Unidos, os caras só estão fazendo quando você para analisar assim de uma maneira até assim pragmática, eles estão fazendo chupando Israel por causa do eleitorado.
É o que o eleitorado quer ouvir. Aquela entrevista patética lá do Ted Cruz com o Tucker Carlson, que o Tucker Carlson ridicularizou o Ted Cruz, mostrou assim, ó, como esse cara aqui fala os negócios assim, que ele nem sabe o que significa, a respeito de Israel e tal. E é justamente isso, é assim, porque no fundo, se você analisa de maneira pragmática, aquilo ali que o Ted Cruz que diz defender, são palavras gatilho, que vão ativar o eleitorado dele. Percebe? Então, assim, são muitas nuances, né, a serem consideradas para chegar numa explicação tão básica, do tipo assim, é verdade, ó, o sogro dele era do Mossad, a mulher é judia, ele é judeu, então, assim, nada mais lógico, porque, assim, também tem parceiros dele aqui que são de Israel, sabe? Sei lá, sabe? Imagina, você consegue imaginar, Gabriel, uma coisa séria, se os Estados Unidos passa a investigar e descobre isso mesmo, que falou assim, olha, Israel está correndo aqui um esquema de chantagem, sabe, de chantagem sexual, utilizando-se de crianças, enfim, né, sabe, políticos. Baixo Porra, astral mesmo. é um negócio totalmente baixo astral e ia ser aquela coisa. É um Estado descobrindo assim que tem outro Estado dentro do território deles fazendo isso. E que supostamente é um aliado, né? Então, sei lá, eu acho assim que Israel tem muito a perder, porra, se isso fosse descoberto, né? Uhum. Se Não é isso fosse não? sequer verdade, né? Claro, Exatamente. claro, claro. Exatamente. É aquilo lá. Fora aquela coisa, né? Imagina o poder se, por exemplo, o próprio Jeffrey Epstein tem muito poder mesmo, porque assim, imagina um cara desse chega e fala assim, porque, primeiro, ele é bilionário, era bilionário. E segundo, já tinha um monte de contato, era uma pessoa super pública e tudo mais. Então, ele poderia romper, por exemplo, assim, acontece lá um mal entendido, ele rompe lá com o Mossad. E ele resolve por tudo a perder. Fala assim, vocês vão me fuder? Tá bom, vou fuder vocês também. Porque isso acontece. Essa é a questão da chantagem, né, que esse cara tá montando mesmo, né? Ele Uhum. mesmo também tem muito poder contra muitas pessoas, né? Imagina destruir quem que é o handler dele. Ele falou assim, esse aqui é meu handler. Enfim, né? Já Uhum. tô falando demais, já, já Fique tô em viajando paz. aqui. Aqui, ó, a gente tem uma foto do homem, né? Aí já mais É IA isso aí. envelhecido, né? Ele na época da prisão, né? Então você tem também um fator que é muito interessante a respeito de toda essa história, que ele conseguiu, né, supostamente se pendurar, né, pelo pescoço numa das prisões mais seguras, não dos Estados Unidos, do mundo. É a prisão mais restrita dos Estados Unidos, né? O tal do Metropolitan Correctional Center, né? O MCC, lá em Nova York. Então é uma prisão federal de segurança máxima nos Estados Unidos. A gente não tá falando de Brasil ou de qualquer outra coisa do tipo. Ele era, sem dúvida nenhuma, o preso mais importante dos Estados Unidos naquele momento. Um bilionário com diversas ligações a políticos, príncipes, né, um herdeiro da coroa inglesa, magnatas, caras bilionários e acusado de crimes sexuais, né, com gente pequena, né, criança basicamente. Então, como que esse prisioneiro, o mais vigiado, o mais importante dos Estados Unidos, consegue se pendurar sem ser impedido? Então, qual foi a história, né, do reporte que eles deram para a mídia e, enfim, para a investigação toda que foi feita nessa investigação do suicídio dele, né? Então, depois ele já tinha uma tentativa, né, anterior, que não aconteceu, e aí ele foi colocado sobre uma vigília especial, onde tinha uma câmera mirada para ele o tempo inteiro numa cela, para que evitasse ele a cometer esse tipo de ato, certo? E aí, pouco depois desse ato, né, que ele tinha sido colocado nessa vigília, ele foi removido desse protocolo, sem nenhum tipo de avaliação psicológica ou algum laudo que justificasse isso. Então vamos lá. Primeiro você remove alguém dessa vigilância especial e logo depois disso acontece esse ato, né? Então, foi um ato de negligência ou foi um ato premeditado?
Então, enfim, supondo que ele tenha feito isso contra ele mesmo, tá? Vamos tomar a narrativa oficial como verdadeira. Por que eles tomaram essa decisão de tirar ele dessa vigília? Ainda, as câmeras, pelo menos, 3 câmeras decisivas que monitoravam o corredor do lado de fora da cela, pararam de funcionar na noite em que ele morreu. Então, você tem as imagens, né, que deveria ter sido gravado, uma câmera que disseram lá no laudo que estava com defeito, né? E uma outra câmera que corrompeu as gravações, né? Então, foi danificado, ou foi chamada como inutilizável as imagens, né, que não deu para recuperar. E além disso, além dessas 2 imagens que ficavam do lado de fora, né, ali diretamente para a sala dele, tinha uma outra câmera no corredor que dava acesso à cela dele, que também não estava disponível, né? Ou, segundo a pesquisa, foi dito que o arquivo não foi salvo corretamente, né? Então você tem a câmera de dentro da cela, 2 câmeras que ficavam diretamente para a porta da cela e ainda uma outra câmera que dava para o corredor anterior. Todas essas câmeras falharam numa coincidência cósmica que nunca foi explicada. E aí o que foi dito ainda, né? Que fora as 4 câmeras terem falhado, as 4 câmeras decisivas de tudo isso terem falhado, os 2 agentes penitenciários que deveriam ficar 24 horas por dia monitorando aquela cela, disseram que estava dormindo durante o turno. Mas o que aconteceu? Ambos falsificaram os relatórios, né, eles entraram em contradição, né, no depoimento deles, e mais tarde eles foram processados por ter falsificado o testemunho diante de uma autoridade. Então, 2 agentes experientes, dormindo ao mesmo tempo, na ala mais sensível do presídio de segurança máxima dos Estados Unidos, o presídio mais top, numa vigília de suicídio, ok? Ainda, o que aconteceu? Houve uma autópsia paralela, né, que a família havia pedido, né, que disse que ele havia quebrado um osso do pescoço, um osso chamado hioide, que parecia mais que ele tinha sido uma vítima de estrangulamento do que enforcamento. Beleza? Esse foi um laudo independente de um legista, tá? E aí, alguns dias antes disso tudo acontecer, ele estava cooperando ativamente com as autoridades e ele disse que ele entregaria todas as informações sensíveis em troca de uma redução de pena, porque lembremos, o Jeffrey Epstein poderia sofrer uma sentença de pena perpétua, graças a tudo que aconteceu, se todas as acusações prosseguissem dali adiante. Então ele tinha interesse em não ficar preso para sempre. Então ele disse que o Black Book dele lá, os caderninhos, páginas com centenas de nomes, e todos esses contatos viriam à tona com essa cooperação do Epstein. O homem ia derrubar dezenas, talvez até centenas de figuras poderosas em Hollywood, figuras poderosas da política, bilionários, e aí depois que ele fala que vai cooperar com as autoridades americanas, ele morre misteriosamente. E nenhum vídeo, nenhuma câmera, nenhuma gravação foi apresentada, né? E aí o que aconteceu? Eles apareceram com uma gravação aí nos últimos tempos, né? Foi divulgada pelo FBI, e aí fizeram uma análise forense do vídeo, que foi divulgado aí há pouco tempo atrás, que os metadados mostram no vídeo que ele foi editado no Premiere, com cenas coladas de 2 arquivos diferentes, sendo salvo e recortado várias vezes. E graças a essa perícia, eles chegaram na conclusão do seguinte, que esse vídeo foi editado e tinha pelo menos 1 minuto ausente da gravação. Ué, por quê? Por que não soltar a gravação na íntegra? Por que editar esse vídeo que foi solto ao público? Ainda, uma outra coincidência muito coincidente, não é, Vitão? Coisas que apontam para o acaso global, não é? A ilha dele, quando foi investigada pelo FBI,
ela foi varrida, as estruturas dela, os prédios, as casas foram demolidas. E todos os túneis subterrâneos que haviam na ilha foram selados com concreto. Ninguém pode acessar a ilha novamente. Então, quer dizer, você destrói provas físicas do lugar, o cara morre supostamente tirando, né, a própria vida. E não há nenhuma filmagem, e a filmagem que tem foi manipulada, segundo perícia, tá? Um legista independente diz que o cara não morreu da causa que foi alegada. A ilha, que tinha uma série de evidências a respeito dos crimes que foram cometidos não só por ele, como de diversas outras autoridades, supostamente, né, que visitavam essa ilha, também foi perdido. Não dá mais para visitar lá e pegar essas evidências. E por último, a Ghislaine, que é a companheira dele aqui, de vida inteira, que eu já mostrei aqui, né? Ela ao lado aqui da Virginia, né? A Virginia é a loirinha no meio, ela tá do lado direito aqui da foto, que foi namorada dele a vida inteira, tá presa. Tá presa por tráfico sexual. Mas tráfico sexual de quem? Nenhum cliente dela foi indiciado, porque não tem lista. Quer dizer, é uma traficante de pessoas que foi presa, mas nenhum comprador tá ligado a ela. Que coincidência, cara. Pô, então não tem crime. Se não tem ninguém comprando de você, para quem você trafica? É uma pergunta importante, não é? Então, tudo isso, inclusive a Pam, né, a procuradora do Trump, confirmando que todas as gravações da cela dele resetam na meia-noite, exatamente à meia-noite, que é 60 segundos antes do que ele teria cometido contra ele mesmo. E esse minuto crucial que mostraria tanto o ato dele tirando a própria vida, quanto alguém indo lá e fazendo o serviço, foi apagado, cara. Então, eu quero que vocês peguem essas evidências e pense com vocês, olha, evidência A, B, C. Ué, tudo é coincidência? Todo mundo cooperou com esse cara e todas as principais pessoas ligadas ao caso Epstein tiraram, né, a sua própria. Deram fim à vida. Eu vou mostrar aqui todas as pessoas ligadas, pessoas-chave nesse caso. Ué, não dá pra todo mundo arrancar a própria vida, né, Vitão? Alguém tem que ter aí uma autoestima, ninguém pode ter ficado tão deprimido a ponto de todas as pessoas chaves ligadas ao caso terem decidido, né, pelo caminho de Pois é. cruzar o Cabo da Boa Esperança. E também, assim, outro ponto curioso, que foi a plataforma do Trump nessa última eleição, foi dar divulgação a esse arquivo, foi dar publicidade a essa lista de clientes, a tratar esse caso assim com máxima seriedade. E o que ele está entregando agora é a versão lá americana da direita burra, tá chamando as pessoas de estúpidos, de fracassados. Qualquer eleitor meu que tem interesse nesse assunto é um fracassado, é um derrotado. Que a Essa pessoa não narrativa é do sabe. Partido Democrata, né? Ele falou isso Pois é, publicamente. São os democratas que exato. inventaram essa coisa de lista que não existe. Pois é, então assim, é uma coisa louca porque todo mundo sabe que a lista existe de fato. Todas as pessoas sabem. Inclusive, ele próprio, durante a eleição, ele disse que a lista existia. Você tem o diretor do FBI, aquele Cash Patel, enquanto ele nem era diretor do FBI, mas tem vídeos dele falando, a lista existe mesmo e eu sei que ela tá na mesa do diretor do FBI. Você tem essa advogada geral, a Pam Bondi. A Pam Bondi, você tem ela 3 meses atrás, também afirmando que a lista estava na mesa dela. Então, assim, aí tá o título aí da matéria na tela. Então você vê assim, como que isso do nada você tem todo esse hype e aí agora quem está pedindo que isso se resolva é um débil mental. Sei lá. E aí tem um temperinho, Vitão, um temperinho interessante para você fazer seu comentário. Esse tweet aqui do Elon Musk, que depois ele pediu Que foi desculpa. apagado. É, Pois é.
que ele disse isso aqui abertamente, que eu vou explicar aqui para você, de repente, que não tem a leitura no inglês, não tem problema, a gente vai traduzir. E ele fez um teste toxicológico depois de postar tudo isso, mostrando que ele não estava sob a influência de nenhuma droga ou bebida, nada. E ele disse aqui, é hora de jogar a bomba, jogar Mandar a braba. O Trump está na lista do Epstein, né? E essa é a razão pela qual eles não tornaram a lista pública. Tenha um bom dia. E aí depois ele vem aqui. Marque, salve esse post, né, esse tweet para o futuro. A verdade virá à tona. E aí depois ele apaga e aí pede desculpas ao Trump, dizendo: eu fui muito leviano em tudo aquilo que eu disse a respeito do Trump, né? E ele estava dentro do MAGA. Não era essa a questão, né, de drenar o pântano, né, draw the swamp, né? Que eles tinham o lema de campanha deles. Vamos divulgar a lista do Epstein. As pessoas serão incriminadas pelo que elas fizeram. E é uma coisa até interessante, Vitão, que tem deixa eu retirar aqui, uma matéria do Guardian. O Guardian é um jornal do Reino Unido que é mais alinhado à esquerda, tá? Mas eles escreveram uma matéria muito interessante a respeito desse ano aqui, de 91. Aí, ó, o Trump no centro aqui, né, de bonezinho aí branco, e essas mocinhas novas ao lado dele, né? Quando o dia, né, que o Trump foi hosted, né, ele hospedou, né, o Look of the Year, né, que seria uma maneira de filtrar meninas bonitas, tanto para Hollywood quanto para modelagem, né? Em 91 ele fez isso. E tem um vídeo disso que veio há pouco tempo aí atrás. Deixa eu colocar aqui pro pessoal. Participated in an exhaustive round of personal interviews designed to help our judges discover what makes each one special. E todas as meninas são adolescentes, tá? Bom lembrar, menores de idade, né? Okay. Thank you very much, Amy. The concentration was intense inside the judging room. They don't like you as you are. As meninas aí meio tensas, tal. Eu vou diminuindo aqui o volume algumas vezes por causa de direito autoral, tá? Mas a menina, ó, pô, tô nervosa, aí vai lá, começa a andar lá no meio da galera, aí tá todo mundo avaliando, tal, não sei o quê. E aí o que foi dito, né, a respeito de toda essa história? Que esse era um dos métodos que eles filtravam meninas bonitas para servir na rede, né? E um dos métodos era justamente esse festival, né, que era todo o Look of the Year. E aí ele foi um dos caras que foi lá no ecossistema do Trump, né, dele lá, ele tem vários negócios nos Estados Unidos, ele foi o host desse evento, né, no ano de 91. E aí, o que acontece, né? Tem algumas figuras importantes por trás de toda essa história, né? E um desses caras é um cara chamado Jean-Luc Brunel. Ele é um cara francês. E esse cara, o Jean-Luc, ele associado durante muito tempo, né, tanto com a Ghislaine Maxwell quanto com o próprio Epstein, ele filtrava meninas para esse esquema. Ele era um grande aliciador dessa história. E tá aqui ele na tela para vocês, né? Ele tá abraçadinho aqui com a dona. Peraí, deixa eu retirar aqui o Trumpão. Aí, ó. Ele tá mordendo a cabeça aí da Ghislaine Maxwell, né? Ele era um grande aliciador. E tem uma coisa em comum dele com Epstein e com outras pessoas, né? Esse cara aqui teria recrutado 1000 meninas pro Epstein, foi preso. E depois, o que aconteceu com ele, Vitão? Antes dele ser julgado, ele preso, o que ele resolveu tomar como decisão? Cortar também, cara. Ele se acabou. Também tirou a própria vida. Engraçado, todo mundo ligado a esse caso, Vitão. Resolve quitar, cara. Não tenho o que dizer, né? Eu acho até assim, né, que trazer esses casos ao povão é até covardia.
Eu mesmo já tomei muito banho frio, né, desse caso aí, então foi aquela coisa. No começo, quando você fica sabendo, dá aquela impressão assim que, não, todos precisam saber disso, porque olha só a gravidade, né, a natureza desses crimes. Mas assim, olha que coisa louca, né? Porque tem pessoas que estão nessa desde sempre. Foi assim, sabe? A pessoa tá assim, desde que foi o comecinho do comecinho, o cara tá lá divulgando e falando, chamando a atenção ao caso. E assim, durante a era Biden, os 4 anos do Biden, todo esse pessoal do Trump e aí, muita gente assim, dessa galera da direita e da internet, os influencers, quantos não fizeram, cara, um pé de meia, falando a respeito assim de que o Trump vai trazer justiça a esse caso, né? Então, assim, aguenta aí os 4 anos, porque agora está sendo tudo revelado e tal. E, assim, para ser sincero, olha que coisa louca. Nessa direita bolchevique, está justificando o seguinte, que o Trump negou que a lista exista para poder chamar a atenção de todas as pessoas para essa contradição. E, havendo essa contradição, as pessoas clamariam por justiça e pediriam que a lista fosse logo posta a público. Tá. Aí, disseram que isso foi feito também para a oposição fazer o requerimento. Que a oposição que ia fazer o pedido lá. Falou assim, a gente quer a lista agora. Nós queremos a lista agora. E eles fizeram esse requerimento. Os democratas pediram a lista. Só que pediram a lista para ser liberada junto de um outro projeto lá envolvendo o negócio de criptomoeda. Ó que baracutaia, né? Isso foi na semana passada. E o que acontece? Pediram a lista para ser liberada junto desse projeto. Assim, eu não entendi isso aí. Eu perguntei pro Grok lá, mas eu entendi muito bem. Tipo assim, cara, fizeram de propósito mesmo. Maracutaia mesmo, assim, de propósito. E aí, assim, os democratas pediram e os republicanos negaram. E eles negaram, tipo assim, qual foi a notícia? Republicanos negam que a lista de Epstein seja divulgada. Só que assim, foi negada porque. E o que os republicanos justificam? Que não, a gente negou porque estava junto de um outro projeto para ser liberado. Então, assim, do tipo, quê? Sabe? Sério, não tô zoando. Cara, é um negócio tão confuso, tão patético. Sabe? E aí, assim, acabei por pensar assim, né? Falei assim, cara, isso é uma covardia total, porque tá todo mundo esperando que algo aconteça em relação a esse caso, e as únicas coisas reais que estão acontecendo é, assim, a censura prévia, as pessoas mesmo, assim, indo embora, elas resolvendo, assim, do tipo assim, não, tenho muita culpa, não aguento essa dor, né? Preciso subir daqui da terra. E aí o cara, sabe, simplesmente assim some. Não tem sentido, né? Todo mundo ao mesmo tempo, não. Cara. Certo? Não parece uma coisa natural. E aí, ó, eu vou contar mais uma história a respeito desse tema que é muito interessante. Tem esse senhor aqui, que vocês estão vendo na foto, o nome dele é Mark Middleton. Esse cara, ele foi quem fez a ponte entre o Bill Clinton e o Epstein, ok? Ele era assessor da presidência na época. Um cara bem conhecido lá dentro do Partido Democrata. E o que aconteceu com ele? Em 2022, ele é enforcado. Palavras difíceis no YouTube, é difícil, cara, falar as coisas. Ele é encontrado com um fio no pescoço, né? E um tiro, né? Aqui na caixa, assim. Ué, pra garantir, não é? Ele fez a ponte entre o Epstein e o Bill Clinton. E dias antes, ele recebe também uma mulher chamada Ashley Hines, que também, né, resolveu tirar. Parece que a convenção do pessoal que quer tirar a vida, Vitão. Ela aqui era uma mulher que foi encontrada num rio, tá? Ela ficou desaparecida durante os dias e tinha um bloco de concreto amarrado numa perna, né? E ela deixou um bilhetinho lá pra família, tô no rio, falou. Foi esse o bilhete que ela deixou lá na geladeira pro pessoal.
E tô no Rio não é porque ela ia fazer isso de maneira premeditada, é que ela era de caiaque, né? Como é que é? Ela era remadora, sei lá, ela fazia esse esporte de caiaque. E aí ela vai até o escritório do Mark, que é esse cara que eu mostrei anteriormente. E aí o que aconteceu? Eles dizem pra ela, ele vai ter uma reunião lá com outro pessoal muito importante e não conseguiu falar com ele na hora. Só que é muito estranho que ela tenha tirado, né, a própria vida, e ele também dias depois, e ambos estão ligados com o caso do Epstein. Pode ser que esse caso aqui específico, né, seja uma grande coincidência, mas aí entra naquela história, né, Vitão? É tanta coincidência nesse caso, cara. É Pois é. tanta coisa que vai acontecendo. Pô, ela acontece isso. E aí, alguns meses depois, ele que era ligado com ela queria bater um papo com ele e tal. Eles tinham uma certa associação e eles são encontrados, ela amarrada com o mesmo tipo de fio e pedra de concreto numa perna, no fundo de um rio, e ele com esse mesmo tipo de corda no ato, né, que ele tinha feito contra ele mesmo. Então você vê, Jó, eu tô falando que o Jean-Luc, que o Mark, que ela, todos resolveram, e também, obviamente, o Jeffrey Epstein. Todos eles, todos ligados ao mesmo caso, à mesma networking, resolvem, né, tirar aí a sua própria vida. Que networking pesado, hein, Vitão? Eu não queria ser amigo dessa turma, não. Vai que, né, meu amigo? Pois é, as pessoas aí, né? O cara tem um senso de culpa grande pra caramba, né, porra? Vai lá, um dia você marca de encontrar com o cara, vai na casa dele, o cara tá lá pendurado. Puta merda, né? Olha, e assim, das coincidências também se somam a esse fato aí, né? Que aparece o tal Elon Musk, que também recebeu uma posição nesse governo aí para poder fazer a limpa, né? Ele seria o homem do levantamento, e faz o levantamento aí para a gente fazer a limpa. Esses dias saiu aí a limpa que eles fizeram. 3% dos funcionários foram demitidos. 3%. É isso, assim, caralho, o cara é um monstro, você vê da eficiência. E, enfim, o homem traz, levanta essa bola, que foi assim, olha, o próprio presidente aí está na lista, então esquece, essa lista não vai ser divulgada. E logo depois, você tem o próprio presidente falando, a lista não existe mesmo, isso é fake news, não faça nada. Percebe? Que jogo é esse? Não é não? Me parece hoje até que é maldade mesmo. Assim, ó, é um assunto de maldade para manter as pessoas assim, não anestesiadas, que ninguém fica anestesiado nesse assunto, mas você fica paralisado mesmo. Não tem o que fazer. É a demonstração perfeita da sua impotência. Tipo assim, olha, é irrelevante o que você acha, o que você sabe, entendeu? Porque é isso. No fundo, se a gente for para pensar, muitas das coisas do Epstein é o que a gente acha que a gente sabe, e assim, tem muitas especulações no meio, muito difícil, né? Quantas pessoas não estão nessa e a pessoa fala, cadê os vídeos? Quer ver os vídeos com as crianças, tipo assim, para a prova. Tipo, cara, você é Então, doente, entendeu? que foi É doença dito isso aí, também, pô. foi dito pela Pam Bondi, eu tô aqui com uma declaração, né, assinada por ela, tá bom? Procuradora do Trump, ó. Vou ler aqui pra vocês, ó. Advogada geral, tal, aí, ó, Washington, 27 de fevereiro de 2025. Beleza, ó, Patel, que é agora o diretor do FBI. Aqui, ó, eu recebi aproximadamente 200 páginas de documentos, né, que consistem em registros de voo, né, do avião do Epstein, que era chamado de Lolita Express, veja só, né, Lolita da obra do Nabokov, né, o russo. Do mesmo nome, Lolita, né? Isso. Aí, a lista do Epstein, todos os contatos, a lista de vítimas, nomes e números de telefone. Peraí, Vitão, então tem uma lista, né? Dia 27 de fevereiro ela tinha tudo isso em mãos. E aí ela diz ali embaixo, ó, amanhã, não, ontem, né? Eu fiquei sabendo de uma fonte dentro do FBI, tal, que
o departamento de Nova York do FBI tinha milhares de páginas de documentos ligados à investigação, né, do Epstein. Aí, às 8 da manhã, amanhã, dia 28 de fevereiro de 2025, o FBI vai mandar os materiais completos para o meu escritório, incluindo todos os documentos, né, históricos, gravações, áudio, tudo. Todos esses materiais serão recebidos. Então, quer dizer, ela tá apontando que o FBI tinha isso e que amanhã, até às 8 da manhã, eu vou receber tudo isso em mãos. Só que aí, a dona Pam Bondi, né, dizendo anteriormente, ó, a lista do Epstein está na minha mesa. Está na minha mesa, tá? E eu tô revendo aqui os casos do JFK, que a gente até mostrou aqui, né, Vitão, anteriormente, a lista do JFK, que inclusive tinha Outra lá palhaçada. uma investigação Outra palhaçada. que supostamente o Bigodinho fugiu da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial e estava vivendo aqui na América do Sul. Tinha algumas histórias desse tipo. E aí, cara, o que acontece depois, né? Antes, na verdade. Ainda tem essa história do Patel, né? Que ele, antes de assumir o FBI, que o Trump deve soltar no dia 1 de governo o resto da filmagem, né? Do que aconteceu lá com Em janeiro 6. Exato. Então você tem tudo aqui em mãos, tudo aqui em mãos. E aí eles lançam uma carta depois, né? Que ninguém assina. Tão patética que foi essa carta, ninguém assinou essa carta. A Pam Bondi, né, o tempo inteiro, não, a gente vai, ó, olha aí a bomba, olha aí o que vai acontecer. Ninguém assinou. Simplesmente saiu como uma carta do Departamento Federal dos Estados Unidos, do FBI, dizendo o seguinte, ó, que eles não tinham mais nada, né, que o cara, ele realmente foi condenado por ser, né, um pedo, mas já que ele morreu, então não tem mais nada que possa ser feito a respeito disso, não tem como condenar alguém que já morreu, que a segunda afirmação era que, e já que ele tinha cometido mesmo aquilo, né, que ele tinha tirado a própria vida, não tem por que investigar a morte dele, porque já tem um legista atestando que foi isso que aconteceu. E terceiro, que não existia lista de clientes nenhum, então a gente não tem por que investigar essa rede de pedos, né? Que abusaram de crianças e adolescentes por anos. Então, quer dizer, isso contradiz todas as declarações anteriores, tanto dessa Pam Bondi, quanto do Kash Patel, do próprio Trump, né? Confirmando que havia, sim, registros de voo, listas de contatos, documentos com nomes das vítimas e dos clientes, cara. Então, o tal do Black Book dele, que era o livrinho de todo mundo, inclusive ele se gabava, né, o próprio Epstein, de que ele tinha os contatos que poderiam destruir a lista do final do mundo, que o FBI teve acesso, depois que eles assumiram a presidência dos Estados Unidos, eles mudaram completamente a narrativa. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, né, cara? E aí, Vitão? Por que essa lista não veio a público? Será que tinham pessoas muito importantes? E voltando ao tweet lá do próprio Elon Musk, será que o homem não estava na lista? Quer apostar quanto? Que se fizerem qualquer tipo de divulgação numa lista futura, que com certeza vão tentar fazer, para poder, assim, sei lá, dar um biscoitinho lá para os apoiadores, essa lista vai ser igualzinho a gente mostrou no episódio do JFK. Que liberaram lá os arquivos. 80 mil páginas, foda-se. Sabe, tudo censurado. Sério, mesmo assim. Não, aqui é o governo da transparência. Libera aí o arquivo do JFK. 80 mil páginas de qualquer jeito, assim, sabe? Joga o negócio aí, dane-se. E aquilo é tudo censurado, várias páginas repetidas, como a gente mostrou. Então, assim, você vê que eles estão um pouco se lixando. Estão um pouco se lixando, eles estão um pouco se fudendo. Então, assim, eu sei lá, eu acho que o melhor termo a descrever essas pessoas é o termo do Paulo Enéas, é a tal direita bolchevique. Esses caras são bolchevique mesmo, porra.
sabe? Não tem, para mim já tá claríssimo isso. Todo o esforço que eles fazem é para poder auxiliar a agenda comunista. Todo o esforço que eles fazem é para poder auxiliar esses caras. Não tem, assim, e até dessa forma eu colocando fica esquisito, porque assim parece que eles estão trabalhando ativamente para poder ajudar os comunistas. E é verdade em alguns casos, mas eu acho que a maioria dos casos é toda a omissão deles. Então, assim, eles são a oposição perfeita porque eles são omissos. Então, assim, não dá para dizer nem às vezes que é uma omissão proposital, que é do tipo assim, você é um zagueiro, está vendo lá o atacante do outro time correndo na sua direção com a bola, e você não faz nada. Não é isso. É assim, ele nem sabe que está em jogo, entendeu? Ele nem sabe. Quando passou um cara aí correndo que meteu 3 gols, tá 3-0 já. Nem percebeu, entendeu? Perdão, eu tô péssimo, nossa. Cara, uma coisa muito importante, ó. Ela liberou, olha, estou desclassificando, né? Então, tirando de segredo esses arquivos. Isso no dia 27 de fevereiro desse ano, né? E aqui ela colocou vários links que vocês podem acessar de casa se vocês procurarem essa declaração aqui dela mesma. E qual foi o caderninho aqui, né, Vitão? É como você mesmo disse. Eles chamaram 1000 agentes do FBI às pressas. 1000, tá bom? 1000 agentes do FBI. É como se a gente pegasse, boa parte do itinerário dos caras lá de trampo. Ó, vem todo mundo aqui pra Washington que a gente precisa fazer uma operação com todo mundo da burocracia do FBI. 1000 agentes. E aí a lista é essa aqui, Vitão. Aqui, ó. Joanna, Adam, Nick, Alexander Payne. E aqui, ó, tudo preto, ó. Vamos lá, qual que é o próximo aqui? Aqui, ó, tudo preto também. Aqui, ó. Pois é. Tá vendo? Ó, não tem aqui. Tá aqui, Vitão, é a lista. 95 páginas, cara. Você pode aqui acessar a hora que você quiser, ó. Então você tem aqui e tal, tudo. Tudo tá aqui, tem transparência pra todo mundo. Saiu sim a lista do Epstein, sim, tá? Então... Essa é a questão, cara. Quanto mais eles colocam o mistério em toda essa história, pior fica. E mais um caso que é muito importante em toda essa história, das coincidências que estão em volta desse caso do Epstein, é o seguinte, né? Essa garota aqui, né? Que foi a principal testemunha, tá bom? Foi ela quem acusou, inclusive, o príncipe Andrew, né, de abuso, a Virginia Giuffre, que também, né, Vitão, uma grande coincidência, ela também resolveu tirar a própria vida, né, Vitão? Só que é o seguinte, em 2019 ela fez o seguinte tweet, dizendo o seguinte, ó, estou deixando isso publicamente conhecido que, de jeito nenhum, de nenhuma forma, eu tenho pensamentos contra a minha própria vida. Eu estou fazendo isso conhecido para minha terapeuta, para todo mundo, enfim. Se algo acontecer comigo, para o conhecimento da minha família e não deixarem isso passar, e para me proteger, né, e protegê-los também, porque muitas pessoas más, diabólicas, querem me ver calada. Né? Então, se algo acontecer comigo, não deixa passar. Importante dizer. E ela sofreu um acidente estranho 4 dias antes dela morrer, né? Ela foi atropelada por um ônibus escolar. E aí ela depois, enfim, simplesmente resolve tirar, né, a própria existência. E ela não deixa bilhete, ela não deixa nota, ela não deixa nada. E a advogada dela mesma diz que, recebeu a notícia dizendo, cara, não, isso não é possível. Isso é uma coisa extremamente bizarra. Ela não teve nenhum problema. E ela, cara, ela foi a testemunha-chave que conseguiu colocar o príncipe Andrew tanto em Nova York, no apartamento do Epstein, quanto na ilha do Epstein. Então, com fotos dos dois,
com foto da Ghislaine Maxwell no fundo, comprovando todas as ligações dessa turma. Então, essa é uma das provas visuais mais impactantes de tudo que foi construído dessa rede de abuso sistemático, feita tanto pelo Epstein quanto pela Ghislaine Maxwell. E aí, uma das testemunhas-chave também, Vitão, resolve, né, acabar com o seu tempo aqui na Terra antes da hora, cara. Então, simplesmente parece, né, cara, o tempo inteiro, quando a turma começa a ir um pouco mais profundo, opa, acabou, cara. Uma outra coisa também nesse assunto, né, é que a gente tem que ficar meio que ligeiro, né, pelo menos protegido, assim, com isso em guarda, na verdade, né, com esse pensamento em guarda, de que tem muita gente que está curiosa para ver os vídeos. Eu falei lá atrás meio que brincando, mas é verdade mesmo. A pessoa o cara fica curioso para saber de todos os detalhes, de como é que aconteciam esses crimes, nossa, como é que era a noite, a festa, o que rolava, quem que estava lá e tal. E é uma curiosidade que não te ajuda em nada. Só uns tarados aí cometendo uns crimes. Barra pesada, sabe? É isso aí, assim, nem essa justiça a gente vai ter acesso a essa coisa mais banal, assim, ó, cobrar esse tarado aí, sabe, pelo que eles fizeram. Nem isso vai ter. Né? E agora tá vindo um outro assunto, né? O Trumpão já tá puxando um assunto aí do Obama com os russos. E aquela coisa, é verdade, não é mentira, entendeu? Esse é o problema, né? Ele tá usando até uma tática do Olavo lá, né? Agora eu vou acusar esse cara aqui de algo também que é tão verdade quanto. E então tá lá acusando lá o Obama de ter feito aquele Russian hoax, né? De ficar falando que o Trump que era fazer parte dos russos. Sei lá, sabe? Porque o Trump tem sim uma relação com os russos. Né? Essa é a questão. Só que assim, o que os democratas estão acusando ele de ser são eles que são. Entendeu? É isso mesmo. Eu tenho um vídeo no meu canal lá do Intriga Tropical, que é um dos poucos vídeos que tem lá, que é um velho do Olavo lá, o Olavo e o Nyquist logo em seguida. E o Nyquist está dizendo assim, né, que logo em seguida que teve aquele incidente com o Obama, que o Obama foi pego, vazou o microfone dele falando assim, olha, ano que vem eu não sou mais presidente. Então avisa o Putin lá que aí eu tô de boa, a gente pode trabalhar melhor. Olha só que coisa, né? Foi pego ele mais aquele Medvedev conversando. E no vídeo do meu canal tem esse vídeo lá dos dois, do Obama falando isso. Assim, é fácil procurar assim, Obama Hot Mic, você já acha. Sabe, esse vídeo assim, né, do Obama falando essa bosta aí. E olha só que coisa, logo depois que eles foram pegos, os democratas mudaram 180 graus a relação com a Rússia. Tanto que, assim, durante a era Obama, você tem o próprio Obama com a Hillary Clinton fechando vários negócios com os russos. Meteram dinheiro brabo aí na Rússia, cara. Sabe? E logo depois disso, 180. Os russos são nosso inimigo e não sei o quê. E o Trump é um safado, que o Trump tá aqui e tal. Blá, blá. Então, assim, sei lá, mas assim, é outra divergência de atenção. Percebe? Não vai dar em nada. Virou o Brasil mesmo, cara. Essas coisas viraram o Brasil. O próprio Brasil mesmo, a gente tem quantos escândalos aí, que não é? No último, esse roubo fudido do INSS aí, não deu nada. Tipo, nada. Feijoada. Feijoada. Sabe? Pois é. Feijoada. Cara, tem uma coisa importante pra gente falar aqui também, que é o seguinte, né, Vitão? Supostamente, isso aqui é o Evening Standard, 22 de janeiro de 2001, né? Tem uma matéria a respeito do senhor Jeffrey Epstein, né, nesse periódico. E aí o que é dito ali, ó? He has a license to carry a concealed weapon, né, em Nova York. Então você tem uma licença para carregar uma arma velada, né, em Nova York. Que é uma coisa raríssima, né? O estado de Nova York é um estado bem desarmamentista, né? Uma vez que ele disse que havia trabalhado para a CIA. E agora ele nega, né? E ele tem propriedades por toda a América, né? Se tornou um cara riquíssimo, né? Então,
pode ser que ele tinha também ligações com o Serviço de Inteligência Americano, né, a CIA. E aí é o seguinte, também tem um fato muito interessante a respeito de toda essa história, que é a senhora Ghislaine Maxwell, né, que eu já mostrei aqui, né, ela aqui do lado da foto, foi namorada dele durante a vida inteira, né, e aqui tem uma foto dela aqui, ó, tem o Harvey Weinstein aí na esquerda, né, Vitão, também outro cara condenado aí, era um cara de Hollywood, né, que foi condenado por Herói. mexer várias, com várias O atrizes. cinema era bom quando ele tava na ativa aí, sendo predador, o cinema era bom, só tinha gatas. Hoje só tem as mulheres horrível. Entendeu? Foi assim, algo ele tava fazendo de bom pra nós. Entendeu? Não é bem assim, né? Mas aí, ó, Pois é. o Epstein no meio, ela no cantinho. E ela era fundadora e líder de um projeto chamado Terra-Mar Project, né? Terra-Mar Project. E aí, cara, qual que é a história desse Terra-Mar Project, né? É um projeto para salvar o oceano. Veja só você, Vitão. E aqui é o site em janeiro de 2015, né? Esse aqui é o Wayback Machine, que você consegue ver páginas antigas da internet que foram capturadas, né? Então aqui, quando a gente desce essa página, a gente consegue ver, tal. Já não existe mais o Terra-Mar Project, até porque a Ghislaine Maxwell tá presa, né? Então quando a gente vai descendo aqui, a gente percebe o seguinte, né? Quem são as pessoas que suportam, né, que dão uma força aqui para o nosso projeto, Vitão, que inclusive ela estava sendo acusada de utilizar dessa ONG para transportar menores, né, para a ilha e para outros lugares do mundo, né, porque era, enfim, o objetivo deles era ficar pelos oceanos, né, e fazer muito bem, tirar plástico dos peixinhos, né, Vitão? E aqui Pois você é. tem ela, né, aqui, ó. Eu sempre amei o oceano, né? Deixa eu abrir aqui que tá meio bugada a página. Aí, ó. Oh, meu Deus. Deixa eu diminuir, que talvez seja problemas. Aí, ó. Eu sempre amei o oceano, tal, e as minhas memórias, né? Eu cresci assistindo o Jacques Cousteau na TV e as imagens hipnotizantes, né? Ficaram é, entalhadas em mim e tal. Ela. Aí do lado aqui, né, Vitão, você tem o Richard Branson, né, que é o fundador do Virgin Group. Então, mais um bilionário ligado, né, a essa turma. E aí você vai ter, aí ó, Barry Diller, aí executivo, né, chefe executivo do Interactive Corp. E aqui várias pessoas, essa aqui muito interessante, né, Vitão? Um tal de Richard Rockefeller. Pois é. Olha os, olha E os, olha os testimonials que tem no site da mulher, cara. O Rockefeller é o Richard Branson. Pô, imagina você ter no seu site isso aí, cara. Você vende qualquer coisa, entendeu? Até esse brincadeirinha aí de submarino. Então você tem aqui, ó, também, ó, vencedor de prêmio Nobel. Você tem aqui outro CEO, né? Aqui, a David de Rothschild, ligado também, né? Aí a dona Ghislaine Maxwell. Então a gente já tem o Rothschild e já tem o Rockefeller aqui, Vitão. Peraí, meu. Peraí, a galera aqui tem uma network da pesada, não dá pra negar, né, cara? Ia pedir R$ 1 para eles. Se eu fosse amigo deles, ia pedir dinheiro para eles, com certeza. Você tem um projeto foda aqui. Isso. Aí, ó, Nossa. Amir Dussel, Chairman, tal, Global Partnerships Forum. Então, é só gente, assim, da pesada, né? Que talvez vocês eu não conheçam, assim como eu não conheço várias pessoas, mas são pessoas muito influentes. Aqui, ó, também crianças, né, que estão ligadas ao negócio, né? Um negócio meio bizarrão, né, Vitão? E supostamente ela foi acusada, né, disso, que seja aí considerada Brasileiro aquilo ali, ó. inocente. Que eu não vou voltar porque você sabe como é que é Brasil, né? Mas todo mundo aqui tem uma ligação com essa questão da terra-mar, né? Então,
algumas pessoas aqui, inclusive, podem ser inocentes, não tem nada a ver, né? Elas simplesmente estavam dentro do projeto e foram utilizados lá, inclusive, para dar a projeção para o negócio, mas não tinha nada a ver com o negócio. E isso que a gente percebe, cara. Pode ser que tenha aqui alguns boi de piranha que não tem nada a ver com a história, mas que fica com um nomezão bonito, né? The Rothschild, ou Rockefeller. Mas mostra mais uma vez como essas pessoas eram bem conectadas, né, nas altas esferas de poder. Você não tem uma reunião com um herdeiro do trono da coroa britânica de boa, assim, né, Vitão? Você não manda lá um e-mail lá, vitão@gmail.com. Ô, Andrew, cola aí em casa aí pra você tomar umas brejas aí, velho. Pô, só você chegar aí quinta-feira, demorou, meu. Não é Fazer assim um que network. funciona. Nossa, se Você não fuder, adiciona né? ele no Nossa. LinkedIn, manda uma mensagem, não, ó, vou te mandar aí a proposta da minha empresa aí, avalia aí pra você ver. Ele, não, beleza, ele te responde. Não é fácil assim não, né, Vitão? Minha impressão, de novo, é essa. Minha impressão sincera é essa mesmo. Vai dar nada. Não é? Olha os Costa Quente que tá atrás dela, sabe? E aquela coisa assim, sempre com essa coisa do braço a torcer, não, pode ser um engano, pode ser não sei o quê, assim, assado. Sei lá, eu acho assim, né, que se você é amigo lá do Fernandinho Beiramar, sabe muito bem do que ele trabalha. Você sabe do que ele trabalha, sabe como é que é o negócio da casa dele e tal. Enfim, é essa, né? Você passa a ter muito convívio, você uma hora vai participar, sabe? Não tem jeito. Quem tem amigos que usam drogas sabem que é assim, entendeu? Então, assim, se imagina se com o uso de drogas é dessa forma. Então, assim, imagina com pessoas que são bilionárias que se acham deuses. Uhum. Porra, tem nem o que falar, né? Eu acho que é uma covardia todo esse assunto ser posto assim a público do jeito que foi. E agora a gente está vendo essa tal dessa resolução. Que de certa forma é uma resolução, eu acredito. O Trump já, não, esquece isso aí, bola para frente, vamos passar para frente. Agora é outro problema que a gente tem que ter atenção. Sei lá, né, cara? E essa mulher, essa Christine Maxwell aí, estão querendo trazê-la para casa, né, dos representantes lá e fazer uma espécie de CPI com ela. Então, mesma coisa, vai dar nada. Será que ela vai chegar, né, cara? Porque todo mundo ligado ao negócio, né? Porque assim, ó, vamos lá. Se não tem lista, Vitão, não tem lista, certo? Foi isso que não tem cliente nenhum. O Epstein fez tudo sozinho. Ele que era o cara. Por que ela tá presa? Exatamente. Ela não era a responsável pela logística, ela foi condenada lá tal, mas não teve cliente. Ninguém foi formalmente acusado. Né? Então, quer dizer, sozinha ela opera numa rede de exploração e tráfico de menores. Mas não tem... Ué, quem que é a vítima? Beleza, pode ser uma vítima anônima, mas quem é o perpetrador? Porque, ué, se eu vou, digamos, né, que eu fosse um usuário aí, e se eu fosse lá comprar um chá, lá, um pó, lá na Boca de Fumo, eu chego lá pro Zezinho e falo, Zezinho, me vê aí um pinito de Dona Benta. Aí ele chega pra mim, tá bom. Aí chega a polícia na hora, opa, mão na cabeça, todo mundo. Aí, olha, o Gabriel foi até a rua XPTO, onde tinha uma boca, e ele comprou um pinito. Quem vendeu foi o Zezinho. O Zezinho compra do fulano. Beleza? Beleza, ó, a gente tem uma rede inteira. Mas tá faltando alguém na ponta dessa história. Quem que fornece pra turma? Bom, quem fornece é a dona Ghislaine, é o Jeffrey Epstein, já são conhecidos aí. Inclusive, eles têm um caderninho com o nome de um monte de gente que comprou. Meu, mas esse caderno você não sabe, meu, caiu na água, molhou tudo, Vitão. Não dá pra ver nada. Inclusive, um monte de rapaz de terno veio aqui com as canetas pretas e passou em todos os nomes das pessoas que não dá pra saber de ninguém, meu. Que problema, né? Vamos pro próximo tema. A seguir, né? Quem ganhou a liga da NBA? Não, mudou, acabou o assunto, cara. Já era, foi. Pois é. Foi, já era. Pois Vamos falar do próximo negócio, cara. Acabou, cara. O Bill Clinton, mais de 20 viagens
no jato, que foi chamado de Lolita Express, né? Em voos pelos Estados Unidos, voos na ilha. O Trump usou o Lolita Express para a campanha dele em 16, cara. Então, quer dizer, o Epstein foi apresentado para o Mark Middleton, que eu mostrei aqui, né, que morreu de uma maneira bizarra, né? E parece que foi um silenciamento ali deliberado, né? A história dele. Ele, como um ex-assessor presidencial, não escapou, né? Ele conhecia. Ué, o cara que teve 20 vezes no voo do cara, velho. Ué, será que não tem nada errado a respeito da família Clinton? Pô, né, é aquela história, né, Vitão? É como você mesmo falou, né? Quem anda com o João de... Passarinho que anda com o João de Barro vira servente de pedreiro, meu amigo. E fora assim, né? Uma das coisas que eu observo nessas discussões do Epstein e tal, né? Na internet, que eu falo assim, que coisa louca, né? Ninguém considera um bagulho simples, que é assim, a natureza da chantagem. Tipo, se eu sei algo comprometedor de você, o problema não sou eu. O problema é assim, de repente, o Eric e o Abrão começam a falar, o Arthur começa a falar de algo assim, que é comprometedor para você, Gabriel. Ah, o Gabriel fez tal coisa lá, não sei o quê. Só que não sou eu que estou falando. Eu só fui o gateway da informação. É aquela coisa, então assim, você agora... eu vou falar para você assim, do tipo, você me magoou, né? Você lá. E eu tô querendo que você não me magoe mais. O que eu vou fazer, né? Eu vazo essas informações, né? No caso que a gente está dando aqui, o exemplo que a gente está dando. O Eric, então, começa lá, né? O Arthur e o Abrão começam a, sabe, a queimar seu filme. E aquela coisa, daí eu meio que deixo subentendido com você, do tipo assim, ó, se você parar de me magoar, essas coisas param, assim, o assunto muda. Natural. Percebe? Então, assim, olha só como pensar dessa forma dá até outra luz para essa questão da divulgação dessas pré-listas. Que é o que a gente sabe aí, como você mesmo citou, o Bill Clinton, Kevin Spacey, Donald Trump, série de outros aí, figurões aí que frequentaram aquele cara que era o cientista lá, como é que era o nome dele? Stephen Hawking. O Stephen Hawking, meu, muita gente, cara, muita gente, bizarro, percebe? assim. Que o poder mesmo tá aquela coisa assim, o Epstein não tem tanto poder assim, quem tem poder são essas outras pessoas em cima do cara. Que é assim, chega lá um fulano, que seria o caso, eu, falo aqui, ó, divulga isso aqui desse cara aqui. Entendeu? É assim, e aí o cara começa a ficar desesperado, e aí ele fica pianinho. Então foda, cara, não tem o que fazer. É uma coisa bizarra, porque todo mundo sabe que existe a lista. A lista existe, cara. Não tem como. É o que eu disse, a analogia lá do Zezinho na boca de fumo. Alguém tá comprando, alguém tá vendendo, alguém sabe dessa transação. E aí a gente assiste isso tudo em tempo real, essas divulgações aí, e é como eu comentei no início, cara, é a consolidação desse pacto de silêncio que beneficia uma elite que mexe com criança, cara. Que, cara, vai lá numa mansão em Nova York, tinha todo um sistema de vídeo do negócio, pô. O negócio era brabo, era coisa de cinema. Pra filmar a gente na mansão do cara. Mesma coisa na ilha dele. Ué, meu, tem tudo. Os cara, a própria procuradora geral colocada pelo Trump diz, cara, eu vou receber aqui até as 8 da manhã amanhã horas de vídeos, registros, gente falando, imagens. Ué, será que nas imagens apareceu gente muito importante, né? Que falou, cara, pô, isso aí você ia me ajudar bastante se eu não aparecesse, viu? Inclusive, seu filho, ele estuda em tal escola, né? Em tal horário, sua mãe mora em tal casa, né? Que interessante, né? Inclusive, você sabe que um monte de gente ligada a esse caso aí costuma aparecer aí, né? Fica tão baixo astral das ideias que resolve tirar a própria vida. Então, se eu fosse você, eu não faria isso aí, entendeu? Mas, assim, te dando uma dica como amigo, na boa. Não vou fazer nada contra você, porque você é meu parça, cara. Mas
De repente não é uma boa ideia você mexer muito comigo não, viu? Mas é só um aviso, faça o que você quiser no final da história, né, cara? Então, sempre tem essa aura, né, Vitão? Esse negócio de, meu, o cara foi utilizado mesmo por grupos, pode ser ligado a grupo político mesmo, de maneira braba, mas é aquela história, cara, é o que eu falei no começo, é a simbiose entre esse poder político, influência. Eu mostrei o site da mulher, que supostamente a empresa dela era usada como fachada para levar menores de lá para cá, usado como questão de impunidade, cara. Um bilionário pido com acesso a presidentes, a coroa inglesa, a diversos magnatas, a Rockefellers, a Rothschilds, né? Que opera por décadas uma rede que é conhecida pelo FBI por pelo menos 30 anos, com denúncias contra ele e contra diversas outras pessoas. E aí você começa a pensar, pô, será que não tem conivência, cara, dessas agências? Será que não tem? Pô, porque assim, ó, você disse a questão do dinheiro. Pô, não tem um Pix da empresa do fulano que caiu na conta dele através de um terceiro, um esquema que pode ser feito, cara, um estudo, né? Forensics, né? Cara, você vai fazer um estudo mesmo para perceber, o dinheiro foi lavado nesse país e foi aqui transformado e tal. Não, porque quando os caras querem, eles encontram. Claro que eles encontram. Pô, tal pessoa fez uma transferência bancária de tanto para ele que caiu em tal empresa, em tal paraíso fiscal. Ué, isso aconteceu, não teve Wikileaks, não teve Panamá, Leaks, vazamentos aí, cara, que mostraram esse tipo de coisa. Eles conseguem ligar, sim, as pessoas. Agora, eles vão punir as pessoas? Quando as engrenagens lá começam a girar, as agências de inteligência e todo mundo, ué, nego começa a morrer, velho. Então, alguma coisa tá acontecendo, cara. Isso gera o tempo inteiro. Eu acho que, tanto no caso do Pizza, né, quanto nesse aqui, Vitão, quanto mais você cava, cara, você começa a ver que você tá encontrando alguma coisa braba mesmo, começa a vir petróleo do chão, e aí no final do dia, cara, não te dá esperança, cara, te dá medo, velho. Não encontrei Pois petróleo é. na minha casa, eu não posso contar pra ninguém, velho. Tapa isso aí, não tem como a gente concretar esse negócio. Não concreta ele, não conta pra Pois ninguém. é. Não, não, tá bom, vai. Não, não, mas É, você vai ficar rico. Não, cara, eu não vou ficar rico, não. É pois capaz é, de me acontecer coisa pior. É melhor ninguém saber que isso tá aqui. E eu já sabendo, exato. inclusive, é um grande risco. Eu vou chamar a atenção para cima de mim. Não vou ficar rico, eu vou chamar a atenção, é bem pior do que ficar rico, assim, porque, claro, se é um mero comerciante, atenção é bom, mas nesse exemplo que você deu, não, essa atenção não quero, essa atenção é muito ruim, porque, querendo ou não, né, Gabriel, guardadas as proporções, vou falar aqui, né, algo para as pessoas brisarem já, né, já caminhando para o final do episódio aí, né, que é, querendo ou não, é a lava-jato deles, entendeu? Vai ser a lava-jato deles. Que é aquela Uhum. coisa, ó, tem as evidências, tem os testemunhos, tem as vítimas, sabe? Tá todo mundo aqui. Mas agora não existe mais. Não E vai dar nada pra ninguém. você percebe, e pior, né? Tá tendo até, na verdade, eu esqueci a palavra agora para isso, né? Mas agora assim nem vale mais. Agora tá tendo assim uma outra decisão, né? Então assim tá tudo virando ao contrário agora, né? Na questão da Lava Jato. E com lá vai acontecer a mesma coisa, provavelmente. Vai ser assim, Uhum. tipo, foi um mero engano mesmo. Isso aí, uma coisa Isso, absurda, uma não, insanidade, uma fake news, sabe? exato. Conspiração total. Isso aí destruiu sua vida, olha só que pena. E ainda assim, olha só como uma fake news destruiu a vida dessa pessoa. Olha como é tão perigoso a fake news. Agora quem cometer fake news vai se fuder, agora mais ainda. Então, assim, é isso. Olha que coisa insana, né? E, de novo, eu acho assim, né? Quando eles derem essa cartada mesmo, da Lava Jato, que é do tipo assim, ó, na feijoada, as pessoas vão se frustrar ainda mais. E essas pessoas algumas vão se frustrar no ponto certo de elas nunca mais conseguirem se levantar. Eu, Uhum. tipo assim, ó, a pessoa vai perder o tesão pela vida. Tipo assim, chega essa bosta. Sabe? Nesse nível, cara.
Pô, Assim como todas as testemunhas do caso, né, Vitão? Pode pois acontecer é, exatamente. Sabe? igual aconteceu com. Eu não deveria falar isso, mas igual aconteceu com o prefeito aqui na Grande São Paulo, né, Vitão? Também tem um caso muito estranho envolvendo um prefeito aqui na Grande São Paulo, né? Que, É, pô, de repente todo mundo em volta do caso começou, né? A Serção. também. Os amigos do Entendeu? Serção. Ninguém quer ser amigo do Serção. Eu Entendeu? não sei por quê. Às vezes o cara é baixo astral, né, Vitão? É igual o Epstein, né? Todo mundo que é envolvido com o cara resolve, né? Cruzar o cabo da Boa Pois é. Esperança, né? Enfim. É. Então, mas como casos são Bad vibes. brasileiros, eu não gosto de comentar nada sobre o Brasil. Eu falo só da Malásia, Vitão. Eu tenho esse cuidado de Pois é. falar só do Camboja, da Malásia, porque política nacional eu não comento mais, meu amigo. Exatamente, cara. Imagina, se aqui também já estamos nessa palhaçada, me imagina lá. Agora, Uhum. esse é o ponto, né? Que é algo espiritual mesmo. Esse resultado, essa apatia que eles querem causar em todo mundo. E não só apatia, é uma espécie de humilhação também, né? O cara, olha só o que eu estou fazendo a maldade aqui, a confusão, a contradição, a mentira. E olha como você não pode fazer nada. E mesmo assim, se você fala alguma coisa, você é tirado de louco. É Uhum. bem aquela passagem do 1984, que é o protagonista lá, ele encontra um palhaço lá, ele encontra um vizinho, e o vizinho, ai, você viu agora que bom? A gente tem mais chocolate. E assim, o protagonista mesmo que escreveu, assim, ele que mudou, né? E ele Sim. pensou assim, né? Mesmo se eu falasse com esse trouxa aqui, que é eu que mudei esse negócio, é mentira. Eu escrevi, eu mudei. Que isso é mentira. O partido me contratou para eu mudar isso aí, para eu mentir a favor deles. O cara não ia Uhum. acreditar. Ele ia falar: isso quer, isso não existe, é impossível isso. Estamos Exato. nessa, a gente já está nessa situação. Não, o Winston, ele faz lá ele dá um toque, né? Logo no começo do livro, eu acho essa a passagem mais fantástica a respeito desse livro inteiro. Ele dizendo o seguinte, que quando ele improvisa uma caneta lá com um graxa de sapato, né? Para ele começar a escrever as memórias que ele tinha, porque ele começa a pensar e ele vê que ele esqueceu certas coisas do passado, ele não sabe o que é narrativo e o que é fato mais. Então aí ele ia passar a registrar num caderno improvisado, tá numa caneta improvisada, e aí ele dizendo o seguinte, né? Pô, no momento em que não é que eu tô escrevendo, no momento em que eu concebi escrever isso, eu já tô morto. Tipo, não importa, vão me pegar, alguém vai saber, já era. Então, eu tenho que fazer esse dever de escrever agora, tipo, porque não importa, em algum momento vão me pegar por conta dessa história e já era, cara. Então, só de eu ter pensado nisso aqui, alguém da polícia do pensamento vai me pegar. Então, o que me resta agora? Me resta eu escrever, fazer o trampo que eu ia fazer e já era, meu. Não importa as consequências, eu sei que eu já vou morrer. E aí, Pois é. né, segue o livro e aí vocês talvez saibam o que aconteceu se vocês leram. E que é uma coisa interessante, né? Agora, você até mudando um pouco de assunto, mas se mantendo aqui nessa coisa de reescrever a história. Cara, é praticamente impossível achar um vídeo do Eduardo Bolsonaro em 2023. Aquelas macacadas que ele fazia lá com as camisetas, sabe? Daquele vídeo dele pulando ali, sabe? Que ele fica pulando e troca as camisetas, assim, quando ele salta, né? E as outras promoções que ele fez durante esse ano. Então, assim, até mesmo no X, você vê isso acontecer em tempo real. Essas coisas, Uhum. assim, são silenciadas, omitidas no algoritmo, censuradas mesmo, mas pelo que denuncia um cara, João Parzival, esse americano, ele leu o algoritmo do Twitter, né? Que o Elon Musk também falou transparente aqui, ó, tá público aqui, ó, open source, o algoritmo do Twitter. É bosta nenhuma, entendeu? Sabe, o Parzival mostrou para mais bem, falou assim, cara, isso aqui é uma palhaçada. E ali demonstrou assim que a maioria dos conteúdos são omitidos para favorecer uma narrativa, entendeu? Então assim, não está censurado, não foi deletado. Não aparece. Tá lá, mas não aparece. Entendeu? Percebe? Então, e você começa a moldar a mentalidade das pessoas, a percepção delas, principalmente, né? Mentalidade vem depois, né? A questão, assim, Uhum. é você moldar essas primeiras impressões para a discussão ficar, sabe, ir para um lado ou para o outro, né? Que é sempre a mesma coisa. Cara, tem vídeo simplesmente que você não encontra. Igual quando a gente foi falar lá de lockdown, você não encontrava o vídeo dos chinesinhos caindo no chão. Não existe mais. É,
Não Muito tem. difícil de achar. Não é uma coisa assim. Possível, Eu procurei. Você pode falar aí no chat, mas você não procurou no Yandex. Eu procurei no Yandex, eu procurei no DuckDuckGo, eu procurei em todo tipo de meio, no Telegram, eu procurei os vídeos, não encontra mais. E todo mundo, pelo menos, né, eu, Vitão, com todo mundo que a gente conversou a respeito dessas questões, do vídeo dos chinesinhos caindo na rua, no supermercado, na praça, na rua. Todo mundo lembra desses vídeos, que viveu esse momento, que não bastava estar vivo, né? Você tinha que ter prestado atenção e mais ou menos lembra. Você não encontra mais os vídeos na internet, bicho. E realmente você tá vendo a história sendo reescrita diante dos seus olhos, né? Então, vai se tornando cada vez mais difícil você encontrar certas coisas. Mas não é porque aquilo fica atolado no algoritmo. Não. É simplesmente porque, de fato, aquilo foi pouco compartilhado. Não, cara. Tem SEO, né, que é chamado das redes sociais. Então é só você procurar pelas palavras-chave que você deveria encontrar qualquer conteúdo em qualquer rede social, ou quando você vai no indexador como o Google, você digita lá as palavras mágicas e as coisas aparecem. Mas magicamente, Vitão, eles não deixam aparecer, eles botam shadow ban em certas palavras, em certas buscas, e aí você não encontra mais os negócios, cara. E aí sinto muito, estão negando informação a você, velho. E Vitão, para nós acabar com esse tema aí, porque ele é complicado e eu já digo anteriormente, né, que eu não quero acabar com a minha vida, tá tudo bem, eu sou muito feliz na minha vida, né, Vitão? Eu quero deixar isso muito claro, que, enfim, eu só irei embora desse planeta quando Deus determinar que assim seja. Então, deixando esse recado final, Vitão, o que você gostaria de deixar para a turma aí? Eu quero morrer que eu nasci. Pelado, gritando e cheio de sangue. Entendeu? Imagina que coisa magnífica, assim, né? Coda, né? Para finalizar, igual começou. Então, mas cara, eu acho assim, se puder deixar um recado final, não sei se eu vou conseguir formular a mensagem aqui de maneira muito clara, mas é assim. Eu acho que esses assuntos são assuntos coringa. Vamos dar esse termo aqui. Que é, se forem totalmente verdadeiros, o peso disso é gigantesco. E se forem totalmente falsos, o peso disso também pode ser gigantesco. Ou como pode ser porra nenhuma, dependendo da importância que você dá. Agora, o que eu acho interessante é a natureza desses assuntos, que eles surgem como uma denúncia, primeiro, professor, uma denúncia do tipo, senhor, é catastrófica mesmo, professor, olha só, isso aqui é para derrubar governos e tal. E aquela coisa, a gente vai ouvindo isso já faz quase 10 anos, que essas denúncias vão derrubar governos e derrubar governos, e no fim das contas... Igual foi a Lava Jet, né, Vitão? Era para Exato, acabar, né? exato. Para acabar com um certo partido aí, né, que roubou 40 bi. Era para acabar, Pois não é. é? E o cara tá na presidência de novo, velho. Pois é. A única coisa que derrubou foi a nossa moral, no final das contas. Depois de todo o drama, depois de todos os fatos, a única coisa que sobrou foi a moral nossa lá para baixo. Vontade de lutar, zero. Vontade de conversar também, zero sobre essas coisas, porque, assim, é tudo muito frustrante. É um mal muito grande que não tem justiça nenhuma contra ele. E, no final das contas, não deu nada. Então, assim, só puxou sua atenção, sugou toda a sua atenção e deixou você totalmente frustrado e, pior, se justificando pela inação, omissão e responsabilidade dos outros. Você tem que ficar lá falando por que o Trump não fez tal coisa. Quem é você para falar isso? Sabe? Uhum. A questão é essa. Depositei minha confiança no vagabundo aí. Vagabundo agora tá fazendo essa merda comigo. Acho que essa é a questão, assim, do povo começar a acordar, né? É isso, né? Não dá atenção. Quando alguém trouxer uma denúncia dessa, parar e pensar, né? Falar assim, ó, por que essa pessoa quer me tirar do meu estado de homeostase? Por que ela quer me deixar super revoltada por causa das criancinhas, por causa das tartarugas que estão comendo canudo? Por quê? Por que ela quer que eu fique tão revoltada? Né? Qual a ação que ela quer que eu tenha diante Pois é. dessa notícia ou dessa impressão? Exato. E a gente não sai do lugar, né? Essa é a fita. E a nossa vida não sai do lugar. Fica mostrando todas essas coisas.
a vida não começa a não sair do lugar. Exato. Bom, pessoal, é isso aí então. Já fazendo jabá, né, Vitão? Amanhã, quarta-feira, às 8 horas dessa vez, vai rolar, né, meu? É que a gente teve aí surpresa. A não ser que joguem bomba em algum lugar aí, o Eric não possa tocar a live lá, aí pode ser, mas é muito Pois difícil é. isso acontecer numa quarta-feira, às 8 horas, né? Então é isso, Vitão. Vamos tocar. Amanhã, Botecão. Não rolou semana passada que você tava meio mal também. Mas É, amanhã, se Deus quiser, estaremos lá. Então, o link do Telegram 8 da aqui embaixo, noite. né, meu amigo? 8 da Exatamente. Link aí noite. embaixo, 8 da noite, Boteco do Além, a conversa livre. Chega lá, pede o microfone ou fala pelo chat de texto mesmo, não tem problema. A gente interage com todo mundo, 1 hora e meia ali que a gente fica trocando as ideias. E, cara, é bem divertido. Todos são bem-vindos ali, uma conversa leve. É um boteco, né? Chega e fala com o Dá na Telha, pergunta o que você queira perguntar para nós e tal, mas não tem nenhuma formalidade, não. Tem só respeito, né? Mas não tem formalidades, assim, aqui é assunto sério. Não, se quiser perguntar se a gente prefere parmegiana ou churrasco, qualquer coisa assim, ou De se a boa. gente acredita em X ou Y, você que sabe, entendeu? Todos são convidados a participar, 8 da noite, do nosso Telegram. Tá, acontece no Telegram, né? A gente está indo para o 19, a 19ª edição do Boteco. Puta merda, cara. Boa. É Quanto isso aí, tempo meus já, hein? amigos. Salam É aleikum. Até nóis. mais. Pois é, paz e bem aí, shalom.